tudo aquilo que carecemos através do estudo, através dessa instrução individual, como sempre relembramos. Vamos nós, então, com um pensamento e através de uma prece, vamos assim rogar ao nosso irmão maior pela abertura da nossa reunião pública desta noite de hoje. Senhor Mestre Jesus, eis que aqui mais uma vez estamos e assim buscamos aquilo que temos por necessidade, cada vez mais o esclarecimento, e aprendendo com essa belíssima doutrina, possamos nós outros vencer este materialismo individual que nos faz assim escravos de tudo que é da terra, contribuindo cada vez mais com os nossos sofrimentos e aumentando a nossa ignorância. Por isso que aqui estamos, e sempre buscando desenvolver a razão, a compreensão, em tudo aquilo que vós, quando passou no mundo, nos ensinaste. Mostrou-nos o nosso caminho, no qual nós devemos seguir, prosseguir e caminhar. E acima de tudo também servir. Aqui estamos, irmão maior, que possa abençoar a nossa reunião desta noite de hoje, que possamos, através desse estudo, colher cada vez mais frutos de amor, justiça e caridade. Pedimos então a vós pela abertura da nossa reunião pública desta noite de hoje, no qual, é claro, vamos estudar. Quando adentramos naquela porta para dentro, nós buscamos cada vez mais, como foi dito na prece, desenvolver a nossa razão. O que significa isso? De compreender, acima de tudo, que não existe nada sobrenatural e tudo tem uma explicação. Tudo ao nosso meio que nos ocorre na parte material são fenômenos naturais. Mas à medida que nós vamos desenvolvendo a nossa razão, buscando, ou seja, olhar para o futuro e não com os pés aqui somente na vida material, vamos desenvolvendo cada vez mais a mesma e vamos compreendendo tudo que acontece à nossa volta, ou seja, no reino mineral, vegetal, animal e até nós, se podemos assim dizer, nominal. Bom, mas a palavra não é minha hoje, né? Quem vai falar é o nosso irmão Roser, nosso parente, e muito breve o convite também estará aqui, né, para que assim todos possam entender esse estudo. E o nosso irmão, que tem a palavra, nesse instante, vai iniciar o seu estudo da noite de hoje. Depois eles falaram que médio é trouxa, não é à toa. Eu falei contigo agora no meio. Depois fala que médio é sobrenatural, não é à toa. Falei com ele ali, ó, faz para mim hoje. Bem, gente, hoje pedimos ajuda ao Evangelho segundo o Espiritismo, ao céu e inferno. Numa reunião de Kardec, espontaneamente, o irmão, naquela noite, manifesta dizendo: eu arrependo, e deixa o nome para tudo. E o Kardec dirige a palavra ao Espírito: mas por que vieste até nós? Nem sequer em vós pensávamos. Uma reunião dos Espíritos. Mas por que não fostes a Lures, onde és conhecido? Aí, nossa, o irmão diz assim: é que eu senti que aqui tem irmãos complacentes que terão piedade de mim. Alhures, eles me chamam por curiosidade, só para saber do meu sofrimento. Ele começou a modificar quando ele disse que lá, em outros lugares, eu chamo por curiosidade, ele começou a sentir de raiva. E ele começou a escrever,
Ele toma o médico por inteiro, o médico começa a se contorcer, aí ele começa a falar pelo médico. Eu sofro, eu estou sofrendo angústias, esse fogo que me consome. Ele foi guilhotinado, diz ele, a guilhotina. O que é a guilhotina perto desse sofrimento? A guilhotina não é nada, fácil de passar, mas esse fogo, esse remorso, eu me arrependo. Eu olho para um lado, vejo os olhares de minhas vítimas, para o outro, elas me suplicando, pedindo perdão, eu não tive. Eu matei, sem dó, sem ouvir eles que imploravam piedade por mim. E agora está assim, esse mar vermelho, esse cheiro que vem até mim desse sangue, e essas vítimas que me cotovelam, com esses olhares que parecem um inferno, pior que o inferno. Se existisse aquele inferno cristão que disseram, em que o ser queima numa panela e Deus está lá balangando ele num tridente, né? Que Deus bom esse? Ele seria lucro para mim, mas é pior. É um fogo interior, eu me arrependo, me ajudem, tenham piedade de mim. E aí, quando ele dá uma pausa, Kardec faz uma oração no mesmo momento para o irmão. Ele está na sexta-feira aqui, sabe o poder de ter uma prece. Em qualquer situação, a prece, ela é o remédio da alma. Ela esteja no mundo espiritual ou ela esteja encarnada. E com poucos, como fala esse irmão, quando ele, após a prece, ele diz: obrigado, muito obrigado. Paz, silencia as vítimas, o mar vermelho some, eu tenho paz. Eu tenho até medo de sair desse envolvimento cristão. O que é que eu vejo? Porque lá eu sei que me espera. Matei sim, cruelmente, brutalmente, mas eu me arrependo. Ele diz uma frase: a prece, quem ora, ama, quem ama, ora. Ele termina a reunião, no outro dia ele volta. Obrigado, Senhor, e obrigado, irmãos. Continue orando por mim. Aliviou aquele sofrimento, aquele fogo, aquela coisa que nunca sentiu remorso de algo feito, arrepender de ter feito algo, com a mãe, com o pai, com o irmão, com o vizinho, com o amigo, com o namorado, com a esposa, com o filho. Aí ele diz que, obrigado, não deixe de orar por mim. Aí ele coloca o nome inteiro, Jacques Latour. O que vamos falar nessa noite? Porque a gente acha que quem mata, um criminoso, alguém que comete esses atos cruel na terra, a gente acha que essa pessoa é um demônio, que não merece perdão. Quando dá notícia na rádio, parece um júri da Inquisição. O santo, todo mundo metendo a língua no código errado. Kardec, no capítulo 11 do Evangelho, ele traz para nós caridade dos criminosos. Jesus, quando passou na terra, ele falou: aprendeste que foi dito. É uma lei antiga que tinha. E até hoje, 4.000 anos, 5.000 anos, a gente tem ela. Amarás ao teu próximo, que é fácil amar, e odiareis o vosso inimigo. E se deixar é fácil odiar. Jesus, porém, fala assim: mas eu vos digo,
amai os vossos inimigos, fazei bem àqueles que vos querem mal e orai por aqueles que vos perseguem e caluniam. Jesus apaga aquela lei antiga, aquela lei judia, aquela lei judia de detestar o criminoso. Ele traz o amor ao criminoso, aquele que nos persegue a sociedade, amor. E essa mensagem do Evangelho fala assim que deve existir entre os verdadeiros discípulos de Jesus uma fraternidade, para que essa fraternidade se espalhe pela sociedade, não uma coisa fingida. Nós estamos reunidos aqui porque por uma obrigação, todo mundo de branco, todo mundo fazendo algum ato exterior, e quando vai para casa é cada um por si. Jesus falou que não deve ser assim entre os meus discípulos. Quando eles perguntaram a Jesus, quem é o maior no reino de Deus? Ele falou, o maior é aquele que serve mais. O menor é aquele que se faz maior pela caridade. Não é por aparência. E ele continua, porque é nessa fraternidade é que vai mudar o mundo. Caso amanhã ver numa internet da vida, na rádio, na TV, um pai mata 2 filhos, fulano invade a casa, matou 2 idosos e 3 crianças. O povo, ó, é inferno, não tem perdão. Nós somos da história cristã. Como diz Emmanuel, numa de suas obras Fonte Viva, cristãos sem Cristo. Porque o verdadeiro cristão nessa hora, é claro, é um ato que ninguém reencarna com essa missão de matar, como esse mesmo Jacques Latour diz, pedirei, quando ele já equilibra-se com as preces, aquilo vai limpando a situação dele, ele diz, eu vou pedir, eu entrevejo o meu futuro, sei que há várias vidas, e vou pedir para reencarnar. O meu caráter é meio bruto, eu sei que eu vou pender, eu vou ter que lutar contra essa minha tendência. Eu não sei me humilhar diante de uma ofensa. Eu sei que vou correr o risco, mas vou pedir a Deus força para na reencarnação eu lutar contra essa minha dificuldade. Porque tem um outro irmão, um outro criminoso arrependido, ele diz que muitos crimes ele evitou de fazer porque ele domava aquela vontade. Ele falava que é uma necessidade que você evita, e aquilo ficava revirando ele, ficava carcomendo ele por dentro, porque ele não fez. Ele falou assim, se todos os homens soubessem a força que tem de se dominar a si mesmo, o mundo melhoraria. As ideias que vós proclamais é aquela que Jesus traz há 2000 anos. Já não é mais as penitências eternas, as penas eternas, o diabo, o inferno. Verger, que é um outro criminoso arrependido, ele diz, as ideias do demônio, diabo e inferno, é para assustar a criança. Porque um homem mau caráter, como ele falou, bruto, não mete medo não. Ele falou, mas se essas ideias do que a gente recebe aqui no mundo espiritual, esse fogo, esse sofrimento moral, evitaria que se cometesse mais crime na terra. Porque a ideia desse capitinho aí é só para criança. Tanto é que nós, hoje, talvez quanta coisa errada nós cometemos. E como cristão, nós sabemos do demônio, do capeta e do inferno.
e sem medo nenhum de ir para lá. Não mete medo não, gente. Kardec diz aqui no seu inferno, quando ele faz estudo sobre isso, inferno, é para criar trauma. Isso cria traumas. Essas ideias que o homem criou, tirou assim debaixo do sovaco e colocou lá. Porque o cristianismo é a cada um segundo suas obras. Aqui na terra, o corpo é como um fio encapado. Podemos fazer e está encapado. Passa. Mas lá no mundo espiritual é um fio desencapado. Se fizermos o bem, vibra-se o bem. Fez-se o mal. É aquela faísca para todo lado. E com quem? Para os outros? Para o próprio Espírito. Quantos que foram a Kardec do jeito que esse irmão aparece? Pedindo piedade, pedindo socorro, porque se arrependiam e pediam preces. E a gente lembra de fazer uma prece quando amanhã, 11 horas, vai dar notícia no rádio, cheio de santo. Como diz o Evangelho capítulo 11, a mensagem de caridade para os criminosos: não deveis dizer de criminoso, não deveis. Sabe que nós já lemos isso no lugar? Não deveis dizer de criminoso, não devemos dizer, nossa, isso não vale nada. Ah, foi preso 20 anos, isso é pouco para ele. Nós tudo sentimos, julgando um ato infeliz como nós temos toda hora. Chico Xavier vai dizer que o criminoso é alguém que a justiça pegou. E nós, a justiça ainda não pegou. A gente faz por debaixo dos panos. A gente faz mil, né? Ele mata brutal. A gente mata com polidez. Com a língua, com pensamento, julgando ideias contra pessoas. Não deveis dizer de um criminoso, é um miserável, e a morte que se lhe enfrente é pouco para o que ele fez. Ele veio sim com aquela tendência, como nós temos tendências inferiores, né? Para não beber, para não fumar. Eu tenho dois falando na vida dos outros, eu estou louco para pendurar na janela também para falar alguma coisa. E vamos cortar isso aí. Ele não cortou e matou alguém. Muitas vezes a lei da terra pune. E a maioria, a lei da terra não pune. Chega no mundo espiritual e se arrepende. E nesse capítulo 6, da parte 2 do Céu e Inferno, espíritos criminosos arrependidos, todos eles pedem piedade, pedem socorro. E a gente acha que eles não têm coração. Mas não tem coração não. É tão bom julgar os outros, né? A gente é lindo para julgar os outros. Não tem coração. Lá não tem sentimento não. E quando que Kardec abraçou eles? Ele coloca 5, se não me engano, de criminosos arrependidos. Mas foram vários que deram manifestação pedindo prece e se arrependendo. O Verger, ele, até o botar no pescoço na guilhotina, ele se mantinha insensível, nada de lamento, nada de arrependimento. E de repente ele está dizendo lá para Kardec: ajudem-me, querem me matar, eu não estou pronto para morrer, mas que tem algo estranho em mim. Eu vejo aquele corpo informe, eu sei que é meu, me vejo aqui no espaço. E novamente ele fala: mas eu não morri não, né? Olha só. O Kardec diz: pode estar retido no corpo, pedindo socorro para libertar? Está retido, ainda preso no corpo? Não. Eu já libertei, só que eu tenho medo de sair daqui. Tenho medo.
Porque e se ele me pegar e querer fazer o mesmo comigo? Ora para mim, para que eu não morra e eu tenha a oportunidade de fazer diferente. Kardec fala assim, mas vós já tem a alma separada do corpo. Pela vossa dica aí, sem falar diretamente, vi um espírito aqui na sexta-feira e fala assim, acontecendo comigo, eu falo, meu pai, minha mãe, meu irmão, ninguém usa, tu morreu, mata ele de novo, ele morre. Mas aí Kardec ficou cuidado, pelo que você falou, não pensas que já separaste do corpo, não. Tu está vendo dois seres, um aqui na terra e o outro aqui, falou assim, e o pior é essa friagem que eu sinto dessa navalha cortando no pescoço e essa cabeça que cai sobre meus pés. O que eu faço? Espera, eu ainda não me reconheço, eu estou louco, me ajudem. Aí está assim, calma meu irmão, calma, estamos aqui para nos ajudar. Ele que vós sois senhores do vosso pensamento. Agora eu sou louco, eu estou louco, não estou? Mas não morri, olha o desespero do irmão. E talvez aqui na terra, quantos não dando mais vibração negativa, julgando, e ele lá implorando. Como o Jacques Latour falou, eu estou ouvindo as minhas vítimas suplicando perdão, e eu não tive. E isso é um fogo que queima. Pior do que aquele inferno que criaram aí, não sei que de onde. Esse fogo ele consome, é uma morte contínua. Você vê esses irmãos, o Vergê só matou um. Ele matou um monsenhor, um bispo lá de Paris, Monsenhor Sivu. Agora o Latour matou um monte. Ele fala que aquele monte de vítima, ele recordando, elas pedindo, não me mate. Como ele fala, eles estão colocando a mão sobre o rosto e eu não sinto piedade. Agora eu venho até vós pedir clemência. Tenha piedade de mim. Me ajude, eu me arrependo. É uma palavra que Jesus usou muito no Evangelho. Arrependei-vos. É o primeiro passo. Talvez estamos aqui reunidos bonitinho e não nos arrependemos do que fizemos hoje. Uma fofoca de alguém, quando para falar amanhã mais, desejando mal, pensamentos negativos. Olha essa mensagem que colocou aí, ó. A gente, dentro de casa, berra, aproveitando a intimidade dos nossos. Berramos. Isso é o começo. Jesus não fala que o bandido ele vem, tem estudo que mostra que ninguém acorda e fala, vou matar hoje não. Começa com o pensamento. Eu detesto o fulano. Ele não gosta de mim, não vale nada. E eu vou mexer naquilo no pensamento. Daí a pouco começa a falar. Daí a pouco começa a discutir. E daí a pouco eu pego de uma arma e mato alguém. Deveis amar os criminosos como filhos de Deus, às quais o perdão e a consideração serão concedidas. Como para todos vós que cometeis falta o dia inteiro, e Ele, justo e bom, derrama a sua clemência sobre vós, perdoando esses pecados, esses erros. Deveis amar os criminosos como filhos de Deus. Eles são criados como o melhor de todos os homens, só que desviaram. Nós somos espíritos transviados, porque nós somos espíritos, como diz
Jesus no começo, que aprender. A doutrina é a religião que vem trazer a regeneração do mundo, colocando os pingos nos is. Jesus colocou tudo direitinho. O homem veio e fez uma bagunça, fez uma revolução nas palavras de Jesus, colocando ideias humanas. E isso persistiu por mais de 1.200 anos. Até que em 1857 apareceu de novo o cristianismo. Ame a Deus sobre todas as coisas. É o próximo. E quem que é o próximo? É um criminoso. É um vizinho que a gente não vai com a cara. É o colega de serviço. Enfim, a gente, se dizemos cristãos, vamos ser. A mãe, e eu até queria pedir perdão aos irmãos, porque foi 2 segundas de bálsamo, não foi? Matou de Rosemary com a Andrié, depois a Carlota, e agora vem eu. Começa a pagar pecado hoje. Mas o passe é mais reforçado, se ninguém sair antes de acabar a reunião. Mas a minha mãe disse semana passada sobre no reino deste mundo, a rainha de França falando: tem piedade daqueles que desencarnaram sem conhecer Deus, que cometeram atos dignos de perdão e de piedade. Tenha piedade desses irmãos, porque ela, como rainha, chegou nua no mundo espiritual. Como rainha entre os homens, pensei que ia chegar rainha no mundo espiritual. E que tristeza! Lá no mundo espiritual, encarnado, eu a Dona Maria, do que o Rondinelli, aí desencarna, a Dona Maria estava em cima, cheia de luz. O Rondinelli falou: nossa mãe, socorro! Eu falei tanto, tem que estar em cima deles. Minha mãe no 8º céu. Então é isso que ela fala. Olha o desespero dela. E imagina desses irmãos que tira a vida de alguém. Devemos ter piedade, nunca deixar o nosso instinto, como diz a Dona Dutra, não deixar que aquele passado animalesco venha à tona e vamos julgar, condenar. Eles não conhecem a Deus como vós conheceis. E Deus vai pedir menos a eles do que a vós. A justiça de Deus, ela não é uma, ela é variável, de acordo com a evolução do Espírito. Deus, esse Deus de penas eternas, de inferno, ele não tem dó, não. Ele fez uma lei e quem errar vai sofrer. Não sei quem tirar esse Deus também. Jesus não foi. Jesus colocou Deus Pai. Deus Pai, que manda a chuva para bons e maus, e que o sol nasça para justo e injusto. Ai que bondade! Está correndo o risco de vir mais água hoje aqui, não é? Só vai trovejar na cabeça dos ruins? Queimar eles? Não, a chuva vem para todos. Chuva, como diz Divaldo, ela que é regeneradora. Ela que vem regenerar o solo, banhar a terra, limpa o ambiente que o nosso lindo narizinho cheira. Depois de uma chuva você enche os pulmões. E a chuva vem para todo mundo. Deus não fica escolhendo aquele lá vai, aquele não. Esse Deus quem criou foi os homens, foi a religião. Por isso que um filósofo francês falava lá no século de Kardec, quando Kardec começou com a doutrina espírita, a religião é um peso para o homem. É um peso. Custa caro. Seguir Jesus é difícil. Porque a todo tempo tem que ter cuidado de. A Kardec falou que eu tenho que chegar no centro e passar a mão na mesa branca. Porque senão, se eu me esquecer, eu estou perdendo.
com Deus. Eu tenho que ir para o centro, sei lá, todo mundo de amarelo, de vermelho, de azul. Se for ao contrário, é Deus. Esse Deus não existe. Esse Deus não existe. Jesus trouxe a consolação. Os homens trouxeram a desolação. Fizeram cruzada, inquisição, procurando colocar essa ideia de inferno, de demônio, de capeta de cheiro. E até medo de falar, né? Mas eles é como Saci Pererê. Quem que me fala Saci Pererê? Cuca. A Caipora, que tinha o pé virado para trás, né? De demônio, diabo, capeta, é folclore. Não é bicho que existe, não. Só na cabeça de quem criou. Quando está na Bíblia. Mas já pegaram a tradução da palavra demônio? Já pegaram? Não é ser criado deportado ao mal. É um gênio bom ou mal. É espírito. Não tinha para. O Sócrates dizia: eu tenho um daimon. Ele tinha um demônio. Mas era bom. O anjo da guarda. Na falta de espírito, usava-se demônio. Mas depois, foi lá uns 800 anos atrás, 700, que apareceu esse ser aqui que criaram para meter dentro do povo. Ninguém procurava outra religião senão a de Kardec, porque senão eles pegam vocês por pé. E os espíritos encarnados falam que essa ideia não vinga para a pessoa de um caráter formado. Tem uma sobrinha que fala: tio, não fala isso não, está de baixo. Uma criança faz medo. Minha sobrinha foi contar a história da Cuca. Mas a nova Cuca, ele era pequeno. As crianças apavorou da Cuca. Esses 4, 5 anos dessa atual geração, morreu de medo da Cuca. Nós divertíamos na infância nossa. Então, esses irmãos em espírito, eles falam, e quando eles falaram, por que Kardec entrevistou o criminoso? Porque eles trazem grande ensinamento para nós. E um deles é essa da não penas eternas. Não existe penas eternas. Se não existisse Deus, acabou que ia sofrer pro resto da vida. Mas tem Deus, que é Pai. E quem é pai aqui, quem é mãe, o filho pode matar 10, que você vai falar que ele não matou não, ele está brincando de quê? Cortar o coração dos outros? Não, ele não matou não, ele é bonzinho. Assim é Deus conosco. A pessoa pode falar assim: esse maior criminoso matou 30. E para Deus? Jesus conta a história do filho pródigo. Ele é um filho pródigo. Todo criminoso é um filho pródigo. E quem duvidar é só pegar Kardec aqui no Céu e Inferno, na segunda parte dos exemplos. Ou ler inteiro, porque dá aquela explicação sobre onde criaram o inferno, onde criaram o céu. Tem outra coisa também, né? Lá em cima, bonitinho. Nós esperando aqui e os anjinhos bonitinhos lá, sem poder vir ajudar nós. Aí vocês veem se isso não é criação de. Além de ser homem, é solteirão. Porque o homem casado não ia dar essa ideia, não. Ele era pai ou mãe, fala: não, tem que ter misericórdia de Deus. Não penalidade eterna, não tem esse fogo eterno, mas como diz o Espírito, antes tivesse esse caldeirão, ia doer bem menos do que esse jato de arrependimento, de remota culpa que sobe. As vítimas pedindo perdão e assim vendo aquilo direto. Não, é como se fosse um pesadelo acordável. A gente lê nas obras, mas tem a vida aqui das reuniões de caridade da justiça. E foi outra coisa que o homem também nos tirou. O Espírito não volta para falar.
Isso aí é uma ideia da ideia dos judeus, lá de Moisés, que proibiu. O pessoal começou a invadir cemitério para querer ganhar herança, ganhar ouro, ganhar guerra, e falou que está proibido. Quem lê livro dos médios vê Kardec proibir também manifestação de espírito para interesse pessoal. Isso não existe, não. Vai vir, você vai entrando dentro de uma obsessão. Isso que Moisés preveniu a galera lá. Não vem espírito bom nessa hora, só vem aqueles interessados em te manter ali naquela rodinha. Interesses materiais, mesquinho, egoísta e de vaidade. Kardec proíbe também essa parte. Quereis manifestações sérias, ponha-se em condições de receber comunicações sérias. E aí vem de todo tipo de espírito de arrependidos, até suicidas. Depois dos criminosos arrependidos, vem os suicidas, botar sua fraqueza do suicídio, o que levou a praticar, ainda traz a receita de quem está aqui como nós, aguentar mais um pouco. Aguente mais um pouco. Se a panela está fervendo, você pula e cai no fogo. Então, é uma parte também bem difícil no mundo espiritual. Mas nós estamos cuidando dos criminosos. Então, eles trazem toda essa informação. Eles não falam do diabo, do chifre, do tridente, como eles falam do remorso. Principalmente dos que arrependidos. Então deveis amar os criminosos como filhos de Deus. Perdoai-os. Perdoai-os, porque eles não sabem o que fazem. Emmanuel diz: se aquele criminoso que embaiou uma arma branca ou de fogo soubesse o quinhão de dívida que ele faz para ele no mundo espiritual, ele pediria a Deus para arrancar os braços dele aquele dia, arranca os braços, para não incorrer nesse ato infeliz. E ato mais infeliz é o nosso, de ir julgando, sem conhecer. Vai na onda dos outros e falamos que nós é cristão. Mas que Cristo é esse? Ele julgou uma vez alguém, ele conversou até com Barrabás, ele virou amigo do Barrabás. Barrabás foi atrás dele, já que dizendo que Cristo era revolucionário igual ele, né? Que o Barrabás era material, Cristo era espiritual. Mestre, vamos dar um jeito, chama o seu seguidor e eu chamo os meus, e nós vamos trucidar Roma. Mas justo assim, meu irmão, não é isso não, meu irmão. Ame os seus inimigos. Mas eles matam nossas esposas, estrupam nossos filhos. Como é que vai amar esse povo? Não, ame os seus inimigos. O amor é o que há de regenerar a terra. A gente tem pena de morte, mata eles voltam correndo para a reencarnação. Talvez pior do que foram, revoltados, a não ser que se arrependam. É o amor. Foi a única ferramenta que até hoje não sabemos a nossa vida. A gente é fofoqueiro, a gente é maldizente, egoísta, vaidoso e orgulhoso. E onde que levou isso nós até hoje? Usemos o amor. Tenha piedade daqueles que não conheceram a Deus. E o Jacques Laboure fala que um dia as ideias, ele falou, os irmãos aí que eu tenho acompanhado, essas ideias aí deverão reunir um dia os homens na terra de fraternidade e paz. E para encerrar, meus irmãos, em 1972, o senhor Ottoboni,
que ele mais tarde foi conhecido como o apóstolo dos criminosos. Ele criou ele tinha uma ideia de sistema prisional sem cela, sem trancafiar o caboclo na cela, sem nada diferente, chamado APAC. Ele chamava de amor. Amar ao próximo é amar a Cristo. E mais tarde transformar isso em associação de proteção e assistência ao criminoso, onde eles não têm cela. Quando eles adentram esse sistema de APAC, que tem, como falo, tem até um número bem maior de recuperação de criminoso, bem maior, amando eles. E quando eles entram lá, eles assinam como homens que são um termo de responsabilidade. Eu não vou falar com ninguém, porque eu vou falar comigo mesmo. Eu sou entrando na PAC. Aí eles falam assim, ó, aqui, Rose, o criminoso morre. Vai entrar o homem Rose aqui. Portanto, faça a diferença. Faça por merecer estar aqui. Aqui eu sei que se precisar de consertar uma coisa, vocês consertam. Se alguém é por mais fraqueza psicológica, entrar em turbilhão, todo mundo ajuda, vão dar conselho, abrace aquele mais fraco. APAC é um sistema que aqui em Minas tem o maior reduto de APACs do Brasil. E esse Ottoboni abriu com essa ideia: amar ao próximo é amar a Cristo. E hoje é a Associação de Proteção e Assistência Criminoso. Lá eles estão na vida como homens, não como criminosos, igual é tratado geralmente. Tranca-se lá, a comida é pior, é um tratamento desrespeitoso. Lá eles são tratados como senhores. Senhor use, isso dá dignidade. Isso era como Jesus fazia. Eles chamavam de Jesus e os cristãos de vadios e de revoltados contra Roma. Jesus chamava eles de irmãos, de amigos. E esse irmão, que com certeza veio com essa ideia para trazer essa nova, vai ser talvez para ele não pode afirmar nada, mas vai aos poucos crescendo. Ela é nova, ela é de 72, é uma ideia nova, mas que já tem um grande crescimento e aceitação. E é aceito todo tipo de criminoso, da pena mais leve à pena mais pesada. São convidados a ir e assim esse termo de responsabilidade, para não voltar mais para aquela prisão antiga, de cela, de surra, não é? Que infelizmente é assim, são separados, e esses ataques não. É uma ideia nova, amar ao criminoso, é uma ideia de Jesus, é a ideia de Kardec. Porque não se deve penalizá-los, não. Kardec falava, quando tiver erro na sociedade, não penalize quem cometeu erro, penalize a sociedade que o julgou naquela situação. Porque se todos nós amássemos um ao outro, ninguém ia matar ninguém. Ninguém ia te roubar de ninguém. Mas a gente acha que é melhor que os outros, aí você vai chamar na carteira da gente. Aí tinha que chamar a polícia, e o Chico falava, deixa. Se a pessoa, se fosse tu que tivesse roubado o caboclo, uma vez o irmão chegou para o Chico e disse, indignado: eu vou chamar a polícia, eu vou chamar a FBI, pois quem que foi? Me roubaram. Chico dando um sorriso e falou: meu irmão, tu é feliz. E se fosse tu que tivesse roubado, isso seria triste. Não é uma nova ideia, é Jesus voltando. E esse irmão já
já passou para parte espiritual em 2019 e com certeza ele continua trabalhando como um Lemay, se não me engano. Ele fala que vai para todo lado instigar naquelas pessoas que querem cometer um crime, a não cometer um crime. Ele falou: me ajoelhe diante dele e fala: não façam isso, não façam isso. Não é pelo inferno, pelo demônio, é pelo caráter moral da dor. Não façam. Ele fala: se de 10 eu conseguir eu sou feliz, porque os irmãos conseguiram me arrancar do meu eu arrependi, e os irmãos com as preces me deram força. Façamos preces, orações, rezas. Para ser uma honra de falar que alguém matou 3 idosos a machadada e 2 irmãos. Não julguem. Ame segundo Jesus. Aprendeste que foi dito aos antigos: amareis vossos amigos. Isso aqui, até cachorro vai para o céu. Eles falam o seu amigo e dá bom para eles. E odiareis o vosso inimigo. Eu, porém, vos digo: amais o vosso inimigo. Fazei bem àqueles que vos perseguem, caluniam, orai por eles. Aqueles que te fazem mal, fazem bem. E até hoje não aprendemos com isso. Vamos procurar fazer. Se temos costume de fazer, se dessa de manhã, nós comenta 3 comentários meio ridículo, vamos colocar só 2. Vamos segurar a mão para não fazer o terceiro comentário. Já é um ganho. Igual uma vez o irmão falou aqui, nosso irmão Vinícius, se eu chego hoje na casa espírita e falei mal de 10 pessoas, e semana que vem eu chego na casa espírita e eu consegui falar mal só de 8, a doutrina espírita está fazendo vantagem em mim. Mas se eu continuar a mesma coisa que eu era, como diz o Rominho, voltemos para a nossa velha crença. Então, gente, a nossa irmã ali, a mamãe Carlota, sempre pede para essas cadeias. E é bom orar por eles. Eles querem preço. Tanto os encarnados como encarnados. Enquanto a gente está fazendo as coisas, é bom. E quando a polícia pega, pela falta de respeito perdendo o bicho, eles assustam. Vai falar bem feito? E se fosse o filho, fosse nós? Nós não queríamos aquilo. Vamos sempre nos colocar no lugar do outro. Diz essa mensagem, capítulo 11, a caridade dos criminosos. Imagine Jesus no seu lugar. O que ele escrevia lá no Facebook, uma notícia dela? Lamentadoria, considera o doente muito necessitado do nosso amor. Porque é isso que eles precisam. É isso que vai regenerar o mundo. O Evangelho vai encerrar, fala que precisamos desses exemplos para ver o quanto somos bons ou não, cristãos ou não. Então, amigos, devemos paz. É difícil, ainda mais se for na família, bem junto da gente, com um ente querido, é pior ainda. Mas sempre tem como reagir a essa vibração ruim. É amar. Como diz Kardec no livro dos Espíritos, não é difícil a gente chamar o criminoso, o bandido, o inimigo. Eles falam: mas esse amor não pede, esse amor você tem com um amigo, você sente bem no coração. Não. A natureza faz uma diferença de sensação. Não é esse amor, mas vós podereis orar por eles, desejar-lhes o bem, perdoar-lhes a ofensa. Esse é o amor aos criminosos. Você dá um abraço e beija, não. Eu te amo, irmão. Ora, troque esse sentimento ruim por um bom.
É isso que nós temos que deixar essa ideia essa noite, meus irmãos. Tinha mais irmão para falar, mas se formos falar, né? Tem que ver que os irmãos veio de uma Carlota, Andriana e Ariane. Então, ó, Deus abençoe cada um, né, dos seus lares, aquele que ficou nessa vibração boa, no passe, pense na necessidade física, moral e espiritual que recebe. Tudo que pedir em nossas orações, disse Jesus, não é eu não, recebereis. Eu recebo essas energias e eu agradeço de coração pela paciência dos irmãos. Porque depois dessas irmãs aí, agora eu, semana que vem vocês vão ter desconto. Vai vir uma palestra noite para os irmãos. Então, boa noite a todos. Agradecer a Aparecida, que convidou e a gente aceita. Pagar um bocado de dívida. E que a paz de Deus seja com todos.